Oi pessoal, hora de falar de raciocínio lógico. Você que vai prestar o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tá de olho aí no conteúdo programático, se perguntando o que efetivamente vai cair, por onde começar os seus estudos. Por isso, a gente está recebendo aqui o professor Igor Loureiro para iluminar o seu caminho. Tudo bem, Igor? Tudo ótimo. Vamos iluminar o caminho do pessoal para o raciocínio lógico? Vamos embora, vamos dar essa luz aí para a galera, que eu tenho a ligeira impressão que tá todo mundo um pouquinho preocupado com esse edital da Consulplan, né? Não, então vamos lá. Então vamos acabar com esse medo agora. Vamos lá, começando então a falar sobre o primeiro tópico. O que você tem aí pra gente? Então, é importante perceber que dessa vez a Consulplan fez alguma coisa um pouquinho diferente do que ela tinha o costume, tinha o hábito de fazer anteriormente, né? Veio com um edital a princípio subjetivo, um edital que não colocou de fato quais são os assuntos que serão abordados por ela, e acabou gerando com certeza essa dificuldade até dos candidatos em casa e dos próprios professores quanto à compreensão do que de fato a banca quer abordar na prova, né? Eu vou ler aqui o edital para vocês, essa parte do conteúdo programático de raciocínio lógico, só para vocês terem uma ideia, né, da leitura e principalmente tentar entender e decifrar o que a banca está querendo cobrar com tudo isso. Ele diz o seguinte, ó: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Aí a pessoa que está se perguntando, o que é isso, professor? Exato, né? Por quê? Porque a gente sabe, tem essa experiência, toda banca quando coloca raciocínio lógico, costuma colocar proposições, conectivos, tabela verdade, negação e equivalência de proposições, mas em hipótese alguma, colocar exatamente como ela colocou, que era até um hábito da banca FCC e da ESAF também, que já utilizou esse tipo de leitura em editais, e que agora a Consulplan também adotou esse mesmo mecanismo, esse mesmo comportamento. E isso acaba gerando uma certa dificuldade. Quando ele coloca a princípio aí, estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, a gente até mesmo pode entender essas estruturas lógicas como a própria estrutura da lógica proposicional, inclusive. Ou seja, perceber que conectivos são responsáveis e capazes por conectar proposições e que os participantes de cada uma dessas proposições poderão estar executando ações, envolvendo lugares, envolvendo objetos, figuras. Então também pode ser que a banca entenda essa parte inicial de estrutura lógica, a parte de lógica proposicional, por que não? E se isso realmente acontecer, muito importante você lembrar do comportamento dos conectivos, que é realmente muito explorado em provas, as operações envolvendo os conectivos, perceber também a questão das equivalências e negações, o quanto esse conceito é comum e é recorrente em provas de concursos, e perceber também que até mesmo essa questão de estrutura lógica das relações também pode estar associada não só à lógica proposicional, mas também com relação ao pensamento lógico, a ele elaborar uma questão envolvendo pessoas, lugares, com um conceito mais associado ao raciocínio propriamente dito, sem depender de regras para poder chegar a um resultado de fato, né? Então a gente consegue perceber essa leitura inicial, mais jogado para a lógica proposicional, mas pode ser que jogue um pouquinho para o raciocínio propriamente dito. Então tá certo. Tá? Aí o primeiro iniciozinho desse conteúdo de raciocínio lógico, o professor já deu a primeira luz. Exato. Vamos continuar iluminando, galera. Vamos que vamos. Vamos à próxima, então. Vamos lá. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Ou seja, vamos lá, aqui essa parte do edital, por incrível que pareça, e pode ser que a princípio você não perceba, e é muito importante ressaltar isso, a banca coloca 3 raciocínios aí que são importantes: o raciocínio verbal, o raciocínio matemático e o raciocínio sequencial. Primeiro, falando sobre o raciocínio verbal, é complicado para o candidato trabalhar um pouquinho essa ideia, justamente porque a banca tem o hábito também de elaborar questões
colocando e criando situações hipotéticas, dizendo que tem uma pessoa falando a verdade, que o restante está mentindo, ou que só tem um mentindo e o restante falando a verdade. Ou seja, aquela questão típica de verdades e mentiras, que também pode ser entendido como raciocínio verbal, porque através das ações e das atitudes dos participantes, você tem que buscar exatamente qual é a característica de cada um deles para poder chegar ao resultado. Então isso pode ser entendido como raciocínio verbal. Agora, raciocínio matemático não tem jeito, galera. Matemática vai sim, pode ser que caia na sua prova. Não está descrito qual é a parte da matemática que vai cair, mas a partir da experiência que a gente tem de Consulplan, e como a gente já sabe que há muito tempo já foi definida como banca organizadora, eu que não sou bobo e penso muito em vocês sempre, eu já comecei a pesquisar a Consulplan quanto à parte de matemática para poder verificar quais são os assuntos que ela mais explora em provas. E é muito importante que nessa preparação que você vai fazer e vai iniciar, e até mesmo aqueles que já iniciaram essa preparação, perceber o quanto é importante, por exemplo, conjuntos para a Consulplan, que ela explora muito em provas, as operações envolvendo conjuntos, perceber também o quanto é importante regra de 3, porcentagem também é fundamental para o entendimento da banca, até mesmo questões envolvendo sequências, mas a partir de uma razão que é o que a gente chama de PA e PG, progressão aritmética e geométrica, que também são temas bastante explorados pela banca Consulplan, né? Tentar pegar e perceber esses aspectos que são principais dentro do raciocínio matemático e que a banca costuma cobrar em provas. E eu já dou para vocês também uma dica muito importante. Qual é essa dica? Quando você trabalha matemática na Consulplan, o edital, na verdade, a questão em si, ela é bem objetiva. Ela não tem muita volta para poder, de fato, explorar o que ela deseja do candidato. Ela é bem direta. Porém, a banca sugere uma certa dificuldade, não quanto à compreensão, que é objetiva a questão, mas principalmente na execução das contas. Porque quando a gente dá aula, né, poxa, eu estou na degrau cultural direto, trabalhando com os alunos, e eu percebo quanto os alunos se tornaram dependentes do celular, da calculadora, para poder fazer continhas básicas, né? A gente está refém da tecnologia que muitas vezes nos ajuda, mas também acaba atrapalhando. E numa provinha de matemática, se você esquecer como se multiplica, divide, soma e subtrai... Na hora da prova você não tem ali auxílio nenhum. Zero de auxílio. Na verdade, olha lá. É a tua mente funcionando, papelzinho, lápis ou caneta para fazer contas. Então já se preparem, faça contas, treine em casa, divisão e multiplicação envolvendo números decimais, valores com vírgula, porque é comum, já que você não trabalha há muito tempo, esquecer como é que funciona e você tem que treinar porque você não vai dispor da calculadora para poder fazer essas contas. Então a Consulplan, ela gera essa dificuldade para o candidato quanto ao cálculo que ele vai elaborar, mas não quanto ao entendimento da questão. Então é treinar a continha em casa que eu tenho certeza que você será bem sucedido. Isso é a dica para raciocínio matemático. Sim. E você também tem aqui a parte de raciocínio sequencial, algo que a banca também adora explorar em provas, porque é a parte de sequências lógicas, envolvendo lógicas com números, lógicas com letras, lógicas com figuras, e que é uma questão relativamente fácil, um assunto fácil de se entender. Quando você tem atenção. E também tem outro detalhe, além de ter atenção, também tem que pensar como a banca pensou. Porque muitas vezes a gente acha que tem uma lógica envolvida e a lógica é completamente diferente. E o aluno muitas vezes tenta interpor um recurso que não é aceito pela banca, porque a banca acaba prevalecendo o seu posicionamento quanto à lógica que ela pensou para elaborar a questão. Então o desafio, realmente nesse assunto de lógica sequencial, é você fazer questões, treinar, começar a perceber de que maneira é realizada as intercalações das sequências lógicas, que muitas vezes pode estar intercalado, perceber a diferença entre os termos, perceber se tem alguma operação matemática envolvendo os termos da sequência numérica, perceber também que o alfabeto, por mais que seja banal, é muito importante. Hoje o alfabeto tem 26 letras, não é mais aquele alfabeto com 23, né? Houve a inserção da letra K, do W, do Y. Então é muito importante você ter atenção, é um assunto fácil, mas treinamento é fundamental. Requer condicionamento, né? Com certeza. Ok, e para finalizar a gente tem esse... Por favor. Eu ia ler, mas eu lhe dou a palavra. Obrigado. Compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida
a conclusões determinadas. Vamos lá. Ele quis dizer aqui que pode ser que a banca Consulplan explore o assunto de argumentação lógica. Professor, o que é argumentação lógica? Nada mais é do que um conjunto de afirmações que a banca irá propor, que a gente chama de premissas. Precisamos analisar essas premissas para poder verificar o que segue necessariamente, que é chamado de conclusão de um argumento. Ou seja, é bem capaz que a banca explore diagramas lógicos para você entender uma questão de argumento, desenhar o diagrama, interpretá-lo para poder chegar ao resultado necessário. Então pode ser que a banca explore esse tema de lógica da argumentação. O aluno ou o candidato precisa ficar atento também a esse conceito, que é relativamente simples, mas sempre digo, para entender a matemática e dominar cada vez mais, tem que treinar. Não tem jeito, tem que fazer questões. Eu acho que o momento é exatamente esse. Você tem até março para poder chegar bem preparado para a prova. E se você já domina o conteúdo, né, programático, já domina, já tem um conhecimento teórico, chegou a hora de você praticar as questões e eu tenho exatamente um lugar apropriado para você fazer isso. Vem para Degrau Cultural, porque aqui a gente vai fazer um trabalho incrível que vai acabar gerando a sua aprovação. Com certeza, assina embaixo e assuma esse compromisso com vocês. Eu não preciso falar mais nada, o recado já foi mais do que dado com relação a conteúdo, com relação à preparação. Então, olha, recado do professor Igor Loureiro, raciocínio lógico. Antes de mais nada, você tem que ter atenção, esmiuçar o que está ali no conteúdo programático, usar do seu conhecimento, saber quais são as suas deficiências e tratar de saná-las todas até o mês de março, porque a prova vem aí e você precisa, além de tudo, além da aprovação, ter uma boa classificação para poder antecipar a sua chamada, que isso é o mais importante. Exato. Se você precisa ser bem orientado, estimulado e você deseja essa vaga no serviço público, inicie já os seus estudos, porque eu tenho certeza que existem lugares que são capazes de promover a sua, de fato, aprovação, e esse lugar é aqui. Pode vir para a Degrau Cultural, que eu tenho certeza que você será muito bem preparado e vai conseguir tirar suas dúvidas e vai com toda a confiança do mundo para poder, no dia 5 de março, executar um excelente trabalho, porque a gente trabalha em cima disso, focando em qualidade. A nossa preocupação, o nosso pensamento é sempre em cima e voltado para o aluno, para o sucesso dele, para o desempenho. E é exatamente isso que faz com que a gente trabalhe e cada vez mais crie condições favoráveis para poder desenvolver vocês que buscam essa vaga sonhada. Eu tenho certeza que esse sonho será realizado. Então tá certo, Igor. Obrigadão. Obrigado, um prazer novamente contribuir aqui com vocês. E é um prazer sempre te receber aqui. Olha, recado Agradeço. Foi dado. Estamos falando aqui sobre análise do edital do conteúdo programático do TRF da 2ª Região, mas ainda vem simulados, ainda vem as aulas, vem um curso online que você pode adquirir. Então, acabando de assistir esse vídeo e os demais vídeos da análise do edital, entre no degraucultural.com.br, veja lá os telefones, os endereços das unidades, entre em contato com os nossos consultores de concursos, que são afiadíssimos, eles sabem de tudo. Marca de tomar um cafezinho com eles e venha para a Degrau Cultural para você se preparar para esse concurso, porque vem Quebrando a Banca, vem aulão força-tarefa, vem muita coisa bacana pela frente. Até o mês de março a gente tem muita atividade para vocês. Combinado? Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhuma atualização e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Sempre tem conteúdo exclusivo para vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço, galera. Valeu, obrigado.